E aí galera, sejam bem-vindos ao Dinossauro Galáctico. E aí galera, tudo bem com vocês? Lembra que eu prometi pra vocês que quando eu conseguisse ler alguns contos deste livro aqui, eu ia falar tudo pra vocês do que eu estava achando? Então, pois é, eu li vários contos aqui de dentro e resolvi contar pra vocês essa experiência de ter lido Lovecraft. Esse livro aqui é em inglês, então eu tinha muito medo de ser uma leitura muito tensa, com muitas palavras que eu não ia saber o que são, e eu tinha razão, aconteceu tudo isso, mas tá sendo uma experiência muito boa porque eu tô aprendendo várias coisas novas. Tipo, ela não é impossível de ler, mas eu tô demorando um pouquinho mais do que eu costumaria ler se fosse um inglês tranquilo, tipo de livros infantis, sei lá, Roald Dahl e enfim. Mas é uma leitura muito legal. E eu vou contar pra vocês algumas coisas. O Lovecraft ele é conhecido por ter criado o terror cósmico. O que é terror cósmico? Minha Nossa Senhora. Terror cósmico é a mistura de ficção científica e terror. E isso torna a escrita do Lovecraft uma coisa muito única, porque eu duvido que você tenha ouvido falar de alguém mais que tenha feito horror cósmico na sua vida. E por isso ele é um autor tão singular que as pessoas gostam tanto e até hoje ele é tão citado e referenciado e tudo mais. Eu separei 3 contos pra contar pra vocês o que eu achei e eu vou começar pelo Dagon, que foi o primeiro conto que o Lovecraft publicou profissionalmente, foi em 1923, e esse é um conto muito intrigante, porque logo no começo, no primeiro parágrafo, o protagonista já vem falar pra gente que essas são as últimas horas da vida dele e que ele não tem muito tempo, e aí a gente já começa a pirar e falar, meu Deus, o que está deixando essa pessoa tão maluca? O que aconteceu com ela? E ele conta que ele escapou de um navio onde ele estava aprisionado, ele pega um bote e navega pelo infinito do mar até encontrar uma ilha estranha e bizarra, com uma terra preta e úmida e bem gosmenta. E daí, então, a coisa começa a desandar feio. O cara começa a explorar essa ilha e aí ele encontra coisa que ele não devia ter encontrado. E aí a gente fica muito tipo, oh meu Deus, minha nossa. Essa é uma leitura que prende muito porque o Lovecraft ele ambienta a gente de uma maneira assim espetacular. Ele faz com que a gente entre ali e vire uma cabecinha que olha tudo que aquele personagem está fazendo com exatidão e precisão assim científica. E isso é muito demais de todos os contos dele. Ele faz uma imersão absurda na história e você fica acompanhando aquilo vidrado e ansioso e tenso com um personagem, querendo saber o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Esse conto, de todos que eu li até agora, é o meu favorito, sem dúvida, assim, porque ele tem um tamanho ideal, ele me deixou tenso e preocupado na medida certa. Eu não fiquei assustado, mas eu fiquei meio chocado com o que acontece. É bem legal, eu gostei muito de ler esse conto, eu recomendo pra todo mundo, até quem não gosta tanto de terror. Esse é um conto mais de suspense, é muito legal. Eu achei demais. O segundo conto é o Chamado do Cthulhu, que é um dos contos mais famosos dele. E se você nunca ouviu falar de Lovecraft, você já deve ter ouvido falar de Cthulhu. Cthulhu, qualquer coisa. Porque esse é um nome meio que feito para não ser pronunciado, então não tem uma pronúncia certa, você pode falar de qualquer maneira que você vai estar falando da maneira certa. O Chamado de Cthulhu, ele é bem parecido com o Dagon, até acho que o Dagon foi meio que um ensaio para construir o Chamado de Cthulhu, que é o marco mitologia do Lovecraft. A partir de então, as coisas que ele conta começam a se repetir em outros contos, começam a referenciar contos anteriores, criando assim uma rede de contos que se interligam e que conversam entre si. Como eu disse, o Chamado do Cthulhu ele é bem parecido com o Dagon, mas ele acontece de uma maneira um pouco diferente. O tio de um cara morre e, vasculhando nas coisas do tio morto dele, ele encontra uma pilha de coisas estranhas que o tio dele andava fazendo. O tio dele tinha uma pesquisa sobre pessoas que estavam tendo sonhos estranhos na mesma data, onde aconteciam coisas bizarras. Aconteciam terremotos, maremotos, e as pessoas sonhavam e esses sonhos ficavam cada vez mais loucos. E então esse cara começa a pesquisar o que são esses sonhos, o que são essas coisas, e ele descobre que o cara estava no Oceano Pacífico com o seu barquinho e ele encontra uma ilha maluca. Ele para naquela ilha, pega toda a tripulação dele e vai até lá naquela ilha lindíssima e descobre uma coisa bizarra e medonha que eu nem vou falar pra vocês o que é. Os contos são bem parecidos, mas a forma como elas acontecem é bem diferente e as duas são bem imersivas e, no fim, esse conto que vale mesmo é essa coisa, criação da mitologia. Ele não foi meu favorito, assim, não tem nada demais. O Dagon é muito mais legal, eu gostei muito mais, mas ele tem o seu valor. E o último conto que eu escolhi é
The Outsider. Eu não consegui achar o nome dele em português, então me desculpem. Esse é um conto completamente diferente desses outros dois, que são de horror cósmico, e ele é um conto mais gótico, uma coisa mais Edgar Allan Poe, Frankenstein, Drácula, sabe? Uma coisa mais costumeira e corriqueira. Ele conta a história de um homem que está vivendo num castelo abandonado, e ele não sai desse castelo de jeito nenhum, e ele está lá há anos. Ele já leu tudo que tinha na biblioteca, tem cadáveres no castelo, ele fica perambulando de um lado para outro, até que um dia ele resolve que ele quer ver a lua. E ele sobe a torre mais alta para encontrar a lua, e lá ele encontra uma coisa que torna esse conto um clássico inegável. O que acontece nesse final dá uma explodidinha de cabeça, e ele lembra algumas coisas de Frankenstein até, que são muito legais. Eu gostei muito desse conto, eu achei ele muito show. Eu gosto muito dessa escrita do Lovecraft, que são de pequenas histórias que dão o tempo de você se surpreender com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não fica rasa, ele ambienta bem as coisas, e as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Isso eu gosto muito. E sério, gente, eu estou me apaixonando cada vez mais por essa leitura. Eu tava muito receoso no começo, achando que não ia dar, que eu ia penar e não ia conseguir ler esse livro, mas no final das contas eu tô lendo e tá sendo um entretenimento, uma experiência muito bacana. Eu recomendo pra todo mundo ler Lovecraft, eu não recomendo pra todo mundo ler em inglês Lovecraft, porque é bem difícil mesmo. A construção gramatical das coisas, além das palavras, são bem difíceis, então não se aventure por aí em Lovecraft, porque se você é iniciante em inglês, você vai se perder feio. Você vai ter mais medo da escrita dele do que a história em si. É bem difícil encontrar coisas dele em português, mas a LPM Pocket tem alguns contos, tipo Nas Montanhas da Loucura, tem também Tumba, tem alguns outros contos, e geralmente esses livros vêm com um conto maior e alguns outros continhos, porque eles são bem curtinhos mesmo, mas eles são muito prazerosos de ler, são muito legais. Esse cara é muito bom, eu recomendo demais a leitura dele. Não é aterrorizante, é uma coisa mais suspense, então pode ler sem medo de levar susto, e é isso aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou retornar com esse livro nas minhas mãos em breve, porque eu estou gostando muito de ler isso aqui, tá sendo demais, e eu quero compartilhar coisas demais com vocês, como esse livro, em breve. Então não deixem de dar um joinha, comentem aqui o que é que vocês estão lendo para se assustar nesse Outubro do Terror. E até o próximo vídeo.